Nosso tema agora é política. A expressão política vem do grego polis, que quer dizer cidade. Então, a polis é essa gestão do que é público, do que é próprio de uma cidade, de um povo, de um grupo social numa cidade. E, posteriormente, esse conceito de política, polis, aquilo que diz respeito à cidade, foi traduzido um pouco mais para as relações que acontecem nessas cidades, relações políticas que acontecem entre as pessoas e relações de poder que existem entre elas, né? Então, uma família existe relações políticas à medida que existe uma relação de poder entre o pai, a mãe, os filhos, né? Essa troca de poder. Então, erroneamente, a gente tem muita ideia de que política é uma coisa que não se gosta, que não se deve gostar. Política diz respeito à corrupção, a partido. Isso é uma interpretação equivocada, errada ao longo da história, né? Na verdade, as relações dos seres humanos são, todas elas são políticas à medida que a gente exerce algum poder de relação com os outros seres. Mas é importante os outros seres humanos, porque não existe relação política entre um ser humano e um cachorro, por exemplo, porque o cachorro não é um humano. Né? Então, relações de poder entre seres humanos são consideradas, então, hoje, né, esse conceito de política. Tá? A filosofia estuda a política porque ela estuda as causas e as consequências dessas relações de poder e do Estado. Então, a filosofia política tem esse estudo, essa função de estudar essas relações. Um dos primeiros filósofos a trabalhar esse conceito de política foi Platão, no livro A República, onde ele dizia que o governante deveria ser o sujeito mais sábio. E naquela época, os mais sábios, né, então, eram os filósofos. Né? Então, por uma questão assim, as pessoas com mais grau de instrução, mais estudo na época, então eram os filósofos, aqueles que eram capazes de enxergar a realidade sem ter aí, ser induzidos pelas paixões, amizades, né? Então era um sujeito externo que enxergava além dos seus desejos e vontades, escolhia as melhores opções para que aquela sociedade, aquele grupo pudesse viver bem. Então, para Platão, no livro A República, o governante deveria ser um filósofo, um pensador. Tá? Então, o conceito de política. Aristóteles já vai fazer uma outra leitura um pouco, ele identifica ali os tipos de poder, né, e as corrupções, os problemas desses tipos de poderes numa sociedade. Por exemplo, a monarquia é uma relação de poder, é uma relação política, é um sistema político, onde quem governa é o monarca ou o rei. E o problema desse sistema, onde o rei governa, uma pessoa governa, está na corrupção, que gera a tirania. Então, se esse sujeito, o monarca, governa, e ele é levado à ganância, a preocupar-se só consigo, o problema dessa gestão se chamaria tirania. Ele seria tirano, ele seria um ditador, né, na sua sociedade. O segundo sistema de poder, né, o tipo de poder, seria a aristocracia, onde alguns detêm o poder. E o problema desse sistema é que esses alguns poderiam ter vantagens ou se colocar vantagens além dos outros. E aí nós chamaríamos esse tipo de gestão, né, sistema político aristocrata, nós chamaríamos a corrupção desse sistema, se chamaria oligarquia. Se nós voltarmos um pouquinho na história do Brasil, ali no início no finalzinho de 1800, início de 1900, nós tínhamos um sistema oligárquico, né? Então, quem vai estudar na história do Brasil, esse período, por exemplo, da história, vai encontrar ali a política café com leite, que era um sistema oligárquico. Né? Um terceiro modelo, o tipo de poder apresentado por Aristóteles e o seu problema em torno disso, chama-se democracia. Crácia quer dizer poder e demo quer dizer dividido, ou em outras palavras, o poder é dividido no povo. Então se costuma dizer que democracia é o poder na mão do povo. A maioria pode votar, pode escolher o que ele quer, o que quer para si. O problema desse sistema é que a demagogia, ou seja, quem vende a melhor ideia, quem consegue convencer melhor mais pessoas, na hora de se decidir o que vai ser feito, as pessoas não vão escolher pela melhor opção, mas aquela que foi mais bem vendida, mais bem apresentada, que não necessariamente vai ser melhor.
Então a democracia tem esse problema, né? Então a relação da demagogia, a melhor venda, a melhor apresentação da solução acaba sendo escolhida, não necessariamente a melhor. Então, para Aristóteles, a democracia tem esse problema. Mais adiante, ali em 1500, 1600, nós vamos trabalhar com o conceito de contratualismo, né, nessa relação política. Contratualismo no sentido de que existe um contrato social, um acordo entre os membros de uma sociedade que vão definir como vai funcionar esse sistema político. Nós estamos aí falando depois de 1600, que é aí o período do Renascimento, separação da igreja e do poder, igreja e do poder político. E aí quem assume esse poder político é a burguesia. Então, para assumir esse poder político, ela precisa de uma teoria, né, que possa justificar o poder na mão deles e na mão da burguesia. E o primeiro a colocar um pouco sobre isso é Hobbes, né, que ele diz que o homem em estado natural ele é violento e por isso precisa ter um Estado, um governo com poder absoluto para dominar essa violência, essa natureza humana que é uma natureza violenta. Ele usa a expressão o homem é o lobo do homem, né? Que o homem por natureza ele é ganancioso, então precisa ter alguém acima dele, que é o Estado, que vai garantir essa paz, essa tranquilidade. A esse governante é preciso dar todo o poder, ou seja, o poder absoluto. Nesse período histórico ali, Hobbes é inglês, né? Nesse período histórico nós temos aí a monarquia na Inglaterra, né? Então ele tenta justificar a monarquia através desse conceito de que o homem por natureza é violento e por isso o rei, o monarca, deve ter todos os poderes para manter em ordem essa sociedade ou esses seres violentos por natureza que são os seres humanos, para que eles possam viver em harmonia. O segundo pensador que nós temos aqui é John Locke, também inglês. Ele diz que o Estado deve garantir ao homem o direito de usufruir o que ele conquista. Então nós temos aí, ele institui aí o conceito de propriedade privada. Então o Estado tem essa função, diferente do que dizia Hobbes, o Estado tem a função de garantir aquilo que o homem adquire, então a propriedade privada, essa é a função do Estado. Não necessariamente ali manter a ordem com relação à violência, mas manter o Estado daquilo que cada um conquista. O terceiro pensador que nós temos aqui no contratualismo é Rousseau, francês, de 1700, e ele diz que o homem por natureza ele é bom, né? Ele nasce no natural, né? Mas o problema do homem é quando se coloca uma cerca num terreno e diz aquilo é meu. Então, quando alguém diz aquilo é meu, aí existe uma disputa, o que é meu, o que não é meu, né? Cada um quer ter a sua parte, uns têm mais que outros. Então, o Estado deve existir para garantir que a sociedade seja organizada, para que alguém não tenha muito e outro tenha pouco, né? Então, essa organização coletiva das leis, das regras, aí começa a surgir as primeiras constituições, aí, né? Os direitos. Na Revolução Francesa ali, nós temos esse conceito das pessoas, né, da maioria, então, decidir em coletivo, fazer uma legislação coletiva, que aí sim o contrato social, e transferir para o Estado a responsabilidade de cuidado para que essas leis, esse contrato social feito entre todos os membros possa ser cumprido. Então, isso é um pouquinho da questão política que nós temos, dos conceitos políticos.